A paz de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs. Eu sou o Cristiano, fundador da Missão Ágape. Estamos aqui neste canal que está iniciando. Partilho com vocês algo que tenho partilhado com os membros dos nossos grupos de estudos católicos, sobretudo aqueles que buscam aí a formação de pregadores, né? Aqueles que querem realmente caminhar neste ministério da pregação na Igreja Católica. Então vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Neste pequeno vídeo aqui, nós vamos falar um pouco sobre as classificações dos livros do Novo Testamento, mas, para não ficar muito longo, especificamente nos deteremos aí nos 4 evangelhos. Então, nós sabemos que o Novo Testamento é composto por 27 livros, não é isso? Que também estão agrupados como os 4 evangelhos, os Atos dos Apóstolos, as cartas paulinas, as cartas católicas ou universais e o livro do Apocalipse de São João, né, a Revelação. Evangelho é uma palavra grega que significa boa nova ou boa notícia. O Evangelho não é simplesmente um gênero literário, embora também o seja, tá? Dentro aí dos vários gêneros literários ou formas de se escrever que nós encontramos ao longo de toda a Sagrada Escritura, existe também o gênero literário evangelho, tá? Mas, muito mais do que isso, o evangelho é a própria pessoa de Jesus que se autocomunica com a força da sua palavra e também do seu testemunho. Então, o anúncio do evangelho de Jesus, ele é acompanhado e confirmado por suas obras, né? Por vários sinais e prodígios. Então, falando agora dos evangelhos sinóticos, né? Sinótico é uma palavra grega que significa visão conjunta, sinóptico, né? Ou ver por uma mesma ótica, tá? Então, os evangelhos podem ser agrupados também desta forma. Os 3 evangelhos sinóticos: São Mateus, São Marcos e São Lucas, então Mateus, Marcos e Lucas, e o Evangelho de São João, tá? Boa parte dos estudiosos e novos estudos agora, estudos sobre os evangelhos, né, nos faz acreditar que o Evangelho de São Marcos foi o primeiro a ser escrito, tá? A gente sabe que São Marcos foi discípulo de São Pedro, esteve com São Pedro em Roma durante toda a sua missão praticamente, e ali ele então escreve aquilo que basicamente seria o Evangelho de São Pedro, né? Então o Evangelho de São Marcos teria sido o primeiro a ser escrito aí por volta do ano 70 depois de Cristo, e teria servido de base então sim para depois Mateus e Lucas, dentro dessa mesma ótica, sinoticamente, né, escreverem também os seus evangelhos. Na verdade é o evangelho só, né? O evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando lemos Marcos, Mateus e Lucas, então nós percebemos que tem passagens, textos e narrativas que são comuns aos 3, né? E o evangelho de São João? O evangelho de São João tem uma tradição um pouco diferente. Algumas narrativas não coincidem com os evangelhos sinóticos, né? Por exemplo, quando Jesus entra no templo com o chicote na mão, dizendo que o templo se tornou casa de comércio, João ele coloca esse episódio logo no início do ministério de Jesus, enquanto que os evangelhos sinóticos colocam esse episódio já mais no final do ministério público de Jesus, né? Então a ordem de leitura sugerida é ler primeiro o Evangelho de São Marcos, né? Pois foi o primeiro a ser escrito, depois Lucas, que foi o segundo, depois Mateus e João, nessa ordem, né? Então, essa seria uma ordem cronológica em relação aos evangelhos, tá, meus irmãos?
O livro dos Atos dos Apóstolos, ele é uma continuação, na verdade, do Evangelho de São Lucas, tá? Mas claro que, por uma questão didática, ele é colocado posteriormente, né? Portanto, podemos ler o Evangelho de São Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos, um depois do outro também, se quisermos, para se ter uma visão mais completa da obra lucana, né? Da obra de São Lucas, tá? Algumas particularidades agora de cada um dos evangelhos. Cada evangelista organizou o material que recebeu a fim de retratar Jesus da forma tal que pudesse ir ao encontro das necessidades espirituais da comunidade, né, daquela comunidade nascente para a qual estava endereçado. Então, é como se cada evangelho, cada evangelista, cada narrativa fosse endereçada a um público diferente, específico, a uma comunidade diferente, né? Então, hoje, os evangelhos são endereçados a nós, claro, e é o próprio Espírito Santo quem atualiza esta palavra para os nossos dias e a faz viva e eficaz. O primeiro evangelho, então, o Evangelho de São Marcos, ele tem uma data relacional, tá? Essas datas não são perfeitas, tá? Não há uma exatidão perfeita, mas por volta do ano 70 depois de Cristo. Qual o objetivo, né? É sempre interessante para o pregador ou para o estudioso da palavra, da Sagrada Escritura, fazer algumas perguntas ao texto, né? E é interessante, então, perceber que existem objetivos claros. O objetivo de São Marcos, portanto, é mostrar que Jesus é o Messias, o Cristo, esperado pelos judeus para renovar o mundo. E, por fim, apresentá-lo como o próprio Filho de Deus, que assume a humanidade, então, para transfigurá-la, tá? A apresentação que ele faz de Jesus, então, ele apresenta Jesus como aquele que age para realizar o reino de Deus, né? Jesus que está sempre agindo, Jesus que passa e que tem pressa. Qual é o público-alvo, tá? Os antigos escritores eclesiásticos acreditavam que Roma fora o lugar de composição do Evangelho de São Marcos. A crítica interna não nos dá uma prova evidente disso, mas parece que Marcos se dirige aos romanos pagãos cristãos, aos quais explica os costumes judaicos, né? Isso bate muito ali com as narrativas, sobretudo se você estuda aquele conjunto maravilhoso ali da coleção de História da Igreja, do Daniel Hobbes, né? Você vai ver que bate muito realmente isso. O Daniel Hobbes é um escritor francês, ali, se eu não me engano, do final do século XIX, e ele defende, é um daqueles que defendiam já naquela época que o Evangelho de São Marcos foi de fato o primeiro a ser escrito por ocasião da sua estadia em Roma, como auxiliar de São Pedro, o primeiro Papa que estava lá, tá? O Evangelho de São Lucas, ele data aí, né, essa data relacional é de 80, 85 depois de Cristo, portanto seria o segundo Evangelho a ser escrito. Qual o objetivo? O objetivo do Evangelho de São Lucas, claramente, é mostrar que Jesus é cheio de misericórdia, principalmente para com os humildes, né? Ele passava pelas cidades fazendo o bem, né? Lucas 4, 14 e seguintes. A caminho de Jerusalém. Nesse caminho, então, rumo a Jerusalém, se revela passo a passo o mistério da sua pessoa, né? Como o Filho de Deus, tá? E qual a apresentação que ele faz de Jesus? Lucas apresenta Jesus como a palavra de Deus dirigida aos homens, sempre na força do Espírito Santo, né? Lucas caracteriza muito ali a ação do Espírito Santo, né? Tanto que é ele que, em Atos dos Apóstolos, vai colocar ali, logo de início, a narrativa do dia de Pentecostes. Qual é o público-alvo? A quem São Lucas se dirige? Ele se dirige aos cristãos vindo recentemente do paganismo, tá? E agora o Evangelho de São Mateus tem a data relacional aí também de 80, 85 depois de Cristo, mas por alguns detalhes, né, percebe-se que ele vem logo após a narrativa de São Lucas, tá? Qual o objetivo de São Mateus?
mostrar que Jesus é o Messias, o esperado e o mestre da justiça, ou seja, aquele que tem a autoridade de ensinar as leis da Torá. Lembrando que Mateus, né, a maioria dos estudiosos dizem que ele originalmente foi escrito no seu dialeto aramaico, o aramaico que é um dialeto do hebraico, tá bom, meus irmãos? Então ele apresenta Jesus como um grande mestre, e nesse evangelho então nós encontramos muitos ensinamentos, né? Mestre, ensina-nos a orar, né? Por exemplo, é ali ele vai ensinar o Pai Nosso, Mateus capítulo 6, versículo 9. Qual o seu público-alvo? Os destinatários do Evangelho de São Mateus, então, são sobretudo os cristãos vindo recentemente do judaísmo, tá? Por isso ele escreve em aramaico. O Evangelho de São João, esse é um pouco mais fácil de identificar a sua data, né, de termos uma precisão maior, ali entre 90 e 95 depois de Cristo. João já não estava na ilha de Patmos, tá? Quando ele escreve o Apocalipse, ele está ali exilado na ilha de Patmos, tá? Pelo imperador romano da época, mas aqui no Evangelho ele já está em liberdade, tá? Então ele apresenta Jesus como o Verbo encarnado. O Evangelho de São João é muito mais teológico, né? Tem uma carga teológica maior, mais densa, como o Cordeiro de Deus que vem para tirar o pecado do mundo, né? Ele começa dizendo no princípio era o Verbo, né? E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, né? E ele se fez carne, habitou no meio de nós. Então ele apresenta Jesus como esse Verbo encarnado e o Cordeiro de Deus. Esse evangelho, né, o Evangelho de São João, mostra Jesus nas festas, nas celebrações religiosas judaicas. Ele não chama a obra de Jesus, por exemplo, de milagres, mas de sinais, que são manifestações da presença de Deus no mundo, né, no meio de nós. Então, a cada sinal, o mestre faz um discurso. São 7 sinais mencionados, tá? Então, são 7 estes grandes sinais que São João aborda no seu evangelho. Primeiro ali, as bodas de Caná, João capítulo 2, né, naquela famosa bodas de Caná. A cura do filho de um oficial, João 4. A cura de um paralítico, João 5. A multiplicação dos pães, João 6. Jesus que anda sobre as águas, João 6,16 e seguintes. A cura daquele cego de nascença, que está lá em João 9. E a ressurreição de Lázaro, João 11, tá? Então são estes 6 grandes sinais destacados, então, pelo evangelista São João. Qual é o seu público-alvo? São os judeus e não judeus também, tá? Uma comunidade que já está ali no estágio de entender quem é Jesus, pois o seu nível de fé é já avançado. Já existiam heresias naquela época, né? Interessante que desde o princípio já se levantavam as suas heresias. Então João esclarece: o Logos, o Verbo, né? A palavra que sai da boca de Deus é Jesus, que se faz carne. O Verbo é Deus e estava junto de Deus, né? Então veja que aí é uma linguagem também um pouco filosófica. Ele já faz uso aí de um termo da filosofia antiga grega, né? Justamente para combater algumas heresias ali que vinham dessas regiões, tá? Então, qual é a grande síntese, né, da pregação de Jesus, de uma forma geral, nos evangelhos? É o reino de Deus, né? Então, Jesus veio para realizar com atos e palavras o reino de Deus. Este é o conteúdo fundamental da pregação do Mestre de Nazaré nos evangelhos. Essa categoria teológica consiste na expressão que mais aparece nos lábios de Jesus, né, no Novo Testamento. São 106 vezes falando do reino de Deus. Reino de Deus e reino dos céus são expressões que designam praticamente a mesma realidade. Entretanto, esta segunda, ou seja, o reino dos céus, aparece apenas no Evangelho de São Mateus, por motivos culturais e religiosos da comunidade que o escreveu.
Os redatores desse texto substituíram o termo Deus por céus, tá? Em respeito ao nome de Deus, pois eram muito ligados ainda aos costumes judaicos, tá? Lembrando que era uma blasfêmia, né? Que não era permitido se pronunciar o nome de Deus sobretudo quando eles entendiam que estavam se pronunciando o nome de Deus em vão, tá? Então, dentro dessa grande tradição judaica, que ainda era muito forte naquele primeiro período da igreja, né? Então é substituído ali no aramaico o reino de Deus pela palavra reino dos céus, tá? Mas são a mesma coisa. Então, o que é reino de Deus? É uma realidade que já está no meio de nós, porque é o próprio Jesus Cristo, né? Então, também está presente quando os fiéis realizam, impulsionados pela graça de Deus, por meio de obras e palavras, os valores do Evangelho, né? Quando esses valores do Evangelho são praticados no meio do povo, ali está sendo estabelecido o reino de Deus, portanto, o reino dos céus também. Sabemos, entretanto, que a plenitude dessa realidade não se dará por forças humanas, mas, claro, na plenitude dos tempos, quando o Filho do Homem voltar para estabelecê-lo de uma vez por todas, né? Por toda a eternidade, tá bom, meus irmãos? Então ficam aí essas curiosidades sobre os 4 evangelhos, tá? Eu vou estar preparando um curso aí, provavelmente, sobre o Evangelho de São Marcos, que é o primeiro, e também por ser um pouco mais curto, tem 16 capítulos apenas. Nós vamos estudá-lo à luz dos padres da igreja, à luz da Catena Áurea de São Tomás de Aquino, versículo a versículo. Então, em breve, nós estaremos preparando esse grande estudo aí, né, como um grande presente para vocês aí, para os nossos seguidores, para os nossos alunos dos nossos grupos de estudos católicos. Meus irmãos, Deus abençoe, salve Maria, e até aí a nossa próxima formação.